Hoje, principalmente, eu quero falar de dois tipos de aliança. Existem várias, mas eu quero falar de um homem profético. Ele carrega essas duas alianças, muito, muito latente na vida dele. Carrega aliança muito, muito. É como se fosse algo perpétuo. É como se isso fosse necessário. É como algo que não é negociável. Você quer descobrir com o que você tem aliança ou com o que você tem aliança, é só você ver algo que você não negocia. Rapaz do céu, hoje o solzinho tá bom, hein? Olha o Bruno ficando bravo comigo lá. Tô até Rapaz do suando. céu, velho. Olha que maravilha. Ô, coisa boa, rapaz. Mas então, vamos lá. Você quer descobrir o que você tem aliança, com o que você tem aliança? É só você ver o que você não negocia. Se você não negocia algo, pode ter certeza que você tem aliança com aquilo. Que você está chorando, Leandro? Mas vamos lá. Bom dia, dona Ruth. A Recuperando primeiro, as pancadas de ontem. a primeira aliança que uma pessoa profética, um homem ou uma mulher profética precisa ter, se você não tem, você precisa ter, é o que está em Êxodo 3:15. Vamos lá, pastorzão. Vamos lá. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: Yahvé, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós, e o meu nome para sempre. E assim que me invocarão de geração em geração. Pronto. A primeira aliança que você deve ter é uma aliança com a próxima geração e com a tua geração. Um homem e uma mulher profética, uma mulher que está preocupado com a sua geração e preocupado com a geração que está vindo. Vou dar um exemplo clássico. O que você faz hoje vai refletir na vida dos seus filhos. A decisão que você toma hoje reflete na vida dos seus filhos e dos seus netos. A decisão dos teus filhos, nos filhos dele e nos netos dele. Então, a tua aliança hoje com a geração que você está e a tua aliança com a geração futura garante você como uma pessoa profética ou não. Por quê? Se Deus é um Deus geracional e logo ele está se movimentando todos os dias, e ele se movimenta todos os dias, se move todos os dias, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa estar a mesma coisa. Você precisa se preocupar com a mesma coisa. Você quer ser um homem profético? Você está preocupando com as coisas que Deus está preocupado. Isso é o sinal de um homem profético, de uma mulher profética. Homem aqui eu falo no sentido científico, né? Homem e mulher. É você. Se você se preocupa com o que Deus preocupa, é sinal que você vai se mover naquilo que ele está se movendo. Foi por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, para nos ajudar a movimentar segundo a mente dele, para nos ajudar a movimentar segundo o desejo dele. Então, quando eu me preocupo com o que Deus preocupa, eu me torno um homem profético. Então, o que Deus se preocupa? Te garanto que Deus é um Deus geracional. Angélica, bom dia, Angélica. Você por aqui? É o seu, Eugênio? Então, quando eu me preocupo com a minha geração e a geração futura, a geração que vem depois de mim, é sinal de que eu estou agindo como Deus age. O segredo é qual? O segredo é qual? Para mim continuar permanecendo onde o Senhor está. Primeira coisa,
Se o Espírito Santo que habita dentro de mim, eu der valor a ele, eu valorizar ele, certamente a minha vida é diferente. Então, uma vida com o Espírito Santo, uma vida com relacionamento com o Espírito Santo, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, me garante entender os movimentos de Deus. Uma pessoa profética se move exatamente como Deus está movendo. Ser profético não é ser profeta. Ser profético sabe ser uma pessoa mística? Uma pessoa mística, uma pessoa que tudo está falando. Um profissional da fé, segundo a ética do céu. Isso é ser profético. É ser um homem de fé, se movendo segundo a ética do céu, segundo a ética do reino de Deus. E o maior desejo do Senhor nesse tempo é encontrar pessoas assim. Fato que Deus está querendo fazer algo na terra. Fato que Deus vai fazer algo na terra. A minha pergunta é se ele conta com você. A minha pergunta é se ele vai fazer através de você. A minha pergunta é se ele pode fazer através de você. E sabe qual precisa ser sua resposta? Não só de boca, mas executando, mas fazendo, mas se colocando à disposição para, entende? E a maioria das vezes, Deus vai escolher pessoas que, que estão se movimentando como ele, ou que está querendo fazer algo a partir dele. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Ana, enquanto estava pedindo um filho, somente um filho, dentro daquele contexto, Deus não deu a ela. Mas a partir do momento que ela entendeu o que Deus estava querendo, Ana estava querendo um filho, Deus estava querendo um profeta. Ana estava querendo um filho, Deus estava querendo um sacerdote. Ana estava querendo um profeta e o Senhor estava querendo dar continuidade. Quando Ana entendeu o que o Senhor queria, para onde o Senhor estava movimentando, isso a Bíblia vai dizer que ela estava orando no templo, ela estava mergulhada, a pessoa achava que ela estava bêbada. Vou falar uma coisa aqui para vocês aqui, vamos lá. Borbulhou uma revelação aqui, eu quero falar com vocês. Vocês estão merecendo hoje. Qual que é o segredo? Existiu 2 vezes em que as pessoas confundiram ou as pessoas colocaram embriaguez no seu vocabulário bíblico. 2 vezes. E as 2 vezes era um movimento do Espírito. Foi em Atos, quando as pessoas disseram os homens estão embriagados, e dessa vez de Ana, quando ela estava no templo orando. A Bíblia fala que os outros achavam que ela estava embriagada. Até o sacerdote achou que ela estava. Mas era um movimento do Espírito. Então, quando Ana entrou na vontade do Senhor e cooperou com o desejo do Senhor na terra, se tornou uma pessoa profética. Eu não vou falar do filho. Se tornou uma pessoa profética, se movendo segundo a ética do céu, fazendo e se movendo com aquilo que Deus estava querendo se mover, pensando como Deus estava pensando. Por isso que eu te digo que precisa ser pelo Espírito. Precisa ser pelo Espírito. E como que eu vou entender isso? Quando eu movimento segundo o que Deus está querendo movimentar pelo Espírito Santo. A minha pergunta é: você está caminhando pelo Espírito? Você está se movimentando pelo Espírito? Você está desejando o Espírito Santo? Gente, tem alguém aí com o microfone aberto, eu não sei quem é. Dá uma olhadinha aí, por favor. O desejo de Deus é com que eu me movimente segundo o Espírito Santo.
Pensa uma coisa comigo, pensa uma coisa comigo. Quão desejoso é a terra da glória de Deus? Pensa comigo uma coisa. Vou fazer vocês pensar hoje. Quão desejoso é a Kate. Ô, Kate, você pode desligar o teu áudio, por favor? Bom dia. Vamos lá. Quão desejoso é a terra pela glória de Deus? Alguém liga o microfone aí para conversar comigo aí. Quão desejoso é a terra? Pensa comigo. Quão desejoso é a terra pela glória de Deus? Quão desejoso ela é? Quanto ela que deseja? Grande. Até É muito grande. A Bíblia fala, essa é a palavra, a Bíblia fala que a terra aguarda com ardente expectativa. Agora, se a terra tem expectativa em mim e em você, que somos filhos, e nós só conseguimos nos movimentar como Deus está movimentando segundo o Espírito, talvez eu deva dar mais importância para o Espírito Santo que habita dentro de mim, porque qualquer outra coisa. Por isso eu falo da aliança de geração, como uma analogia de você entender que Deus está preocupado com a próxima geração e com a tua geração. Se Deus está preocupado, o Espírito Santo também está, então você também deveria. Nós vivemos um período que tá muito difícil, nossa, porque pessoas assim tá difícil, o mundo tá complicado. Cara, se o mundo tá complicado, a solução para o mundo é você. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Então, se você estiver preocupado, se você fizer uma aliança com a tua geração, uma aliança com a próxima geração, o maior desejo de Deus, o maior desejo de Deus é ter alguém aqui na Terra que faça aqui na Terra como está sendo feito no céu. O maior desejo de Deus é encontrar alguém como eu e como você, capaz de desenvolver a ética do reino, a ética do céu aqui na Terra. Então, a marca de quem caminha profeticamente, a marca de quem anda profeticamente, é se movimentar segundo Deus está se movimentando, é se preocupar com o que Deus se preocupa, e você vai entender isso pelo Espírito. A segunda aliança que eu quero falar, que já se passou 15 minutos, a segunda aliança que eu quero falar, que você precisa ter, é que está em Jeremias, capítulo 20, verso 9. Mas, quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansada de guardá-la e não posso mais aguentar. Pronto. Ó. O segundo tipo de aliança é a aliança com a tua vocação. Quer ser uma pessoa profética? Você precisa ter uma aliança com aquele que Deus te chamou. Talvez o maior segredo para a tua vida funcionar e para você se movimentar dentro da vocação que Deus te chamou é você fazer uma aliança com ela. Você tem uma aliança com o Senhor, você tem uma aliança com seu cônjuge, seja homem, seja mulher. Talvez você tenha uma aliança com o seu pastor, talvez você tenha uma aliança com a sua igreja local, mas você está precisando ter uma aliança com a sua vocação. Por isso que eu gosto de usar o texto de Jeremias, porque ele diz assim, eu já não queria mais, eu não quero mais falar. O contexto de Jeremias era, ele apanhava, cara. Apanhava dos seus irmãos, um dos períodos bíblicos mais difíceis que já existiu. E o Senhor chama ele. E ele falou, eu não quero falar mais. Mas, quando eu pensava de novo nisso, era como um fogo de dentro para fora. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Hoje, quem é capaz de aquecer o ser humano de dentro para fora? Existem algumas maneiras. Eu vou citar aqui pelo menos 3. Ou o Espírito Santo te aquece de dentro para fora, ou a glória de Deus te aquece de dentro para fora, ou a tua vocação te aquece de dentro para fora. Tem coisas que você acha que é uma porção, que é uma unção, e não é. É só a tua vocação te chamando. É só o teu chamado te chamando. É só o teu propósito te chamando. É só aquele que Deus determinou para que você faça e já colocou dentro de você, vindo para fora. E o segredo é, a Bíblia fala que Jeremias disse, é como se um fogo saísse dos meus ossos. Vamos lá, deixa eu te explicar isso. Aonde contém o DNA do homem? Vamos lá, alguém me ajuda aí. Aonde contém o DNA do homem? Um dos lugares, né? No sangue, sim. Qual mais? Toda parte do corpo. Toda parte do corpo. Sangue, osso, carne, tudo contém DNA. Cabelo, mas vamos usar o osso. Se o meu DNA está nos ossos, Jeremias disse assim, é como se um fogo saísse pelas minhas entranhas. Em outro texto vai dizer, é como se um fogo nos meus ossos me queimasse por dentro. Ele estava dizendo, existe algo no meu DNA que não me faz parar de executar aquilo que Deus me chamou para fazer. O que eu quero dizer para você com isso? Você carrega o DNA de Deus. Então, se você carrega o DNA de Deus, esse DNA não vai te dar descanso. Essa porção de céu, de eternidade, de reinado que existe dentro de você não vai te dar descanso. Quer conhecer um homem ou uma mulher que tem uma aliança com a sua vocação? Eles não conseguem parar. Até fala assim, não, eu não estou de boa, eu não vou fazer mais não, esse ano eu vou ficar mais tranquilo, essa semana eu vou ficar mais de boa. Não, não adianta. Não adianta. A hora que você vai ver, você já está fazendo tudo de novo. Você está dizendo, eu não consigo parar. Pois bem, existe um DNA dentro de você, existe um fogo nos seus ossos que não te dará descanso. Eu não estou falando isso no contexto de Jeremias, que era um contexto que ele estava sendo brutalmente provado. Eu estou falando para você. Eu estou falando que fazer a tua vocação, escute o que eu vou dizer, fazer a tua vocação ou exercer aquilo que Deus te chamou para exercer, quando está ruim, é fácil. Porque quando está tudo ruim, a única solução que você tem é o Senhor. A única solução que você tem é fazer o que Ele te chamou para fazer. A minha questão é que quando você está bem. A minha questão é quando está tudo bom. A minha questão é quando a vida financeira está fluindo, quando a vida conjugal está fluindo. E agora, o que fazer? Quando está tudo mal, é natural do ser humano partir para o Senhor, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E eu estou falando aqui com pessoas que estão vivendo bem. Se você não está, pegue como profecia isso. Estou falando com pessoas que estão bem. Com pessoas que têm saúde para trabalhar. Rapaz, está até com máscara aí para trabalhar. Aí está com Covid no Portugal, ô Bruno? Até não acabou, né? Mas tá tudo certo. Não é o caso, não é o caso. Vocês estão entendendo? Então você precisa ter uma aliança com a tua vocação. Deixa eu ver se dá para falar de mais uma aqui. Ah, não. Essa é muito puxada. Vai sair o tempo. Outro dia eu falo dela. Mas, se você já partir por essas duas alianças, você é uma pessoa profética. Se você pensa como Deus pensa, tem uma aliança,
E eu usei a alegoria de aliança com geração. Se você pensa como Deus pensa, se você se movimenta como Deus se movimenta, e você tem uma aliança com a tua vocação, pronto, você é uma pessoa profética. Você está preocupado com o reino de Deus, você está preocupado com o que Deus quer fazer. E eu acho que essa deveria ser a sua preocupação. Eu oro para que o Senhor troque a tua preocupação. E a tua preocupação passa a ser o que Ele está querendo fazer na terra. Eu sei que existem inúmeras coisas que tentam nos tirar do céu, ou nos tirar de um ambiente desse. Mas o segredo, sabe qual que é? Olhe para onde Deus está olhando. Se movimente para onde Deus está se movimentando. Faça o que Deus está fazendo. Pronto. Tem uma aliança com a sua vocação. Tem uma aliança com o que Deus quer fazer. Tem uma aliança com a tua geração, com a próxima geração. É isso. Hoje eu vou acabar até mais cedo, ó. Na mosca, 6h55. Esses dois tipos de aliança. Foque nesses dois tipos de aliança. Você vai ver a tua vida já sendo transformada. Gente, por hoje é isso.